Esta é uma obra autoral com inspirações em diversas obras que li ou assisti. É uma história pesada e cheia de drama, então recomendo que repense antes de continuar. A seguir estão os 2 primeiros capítulos. Caso queira ler, deixarei na descrição do vídeo um link onde você encontrará o texto escrito. As imagens do vídeo são meramente ilustrativas. Caminhos. Em um mundo onde os humanos governam vastas cidades e grandes nações, a ordem e a fé caminham lado a lado. A principal religião, conhecida como Templo do Sol, influencia desde as leis até os costumes cotidianos, ditando os princípios de moralidade e o destino de muitas vidas. Monumentos dourados erguem-se ao céu, refletindo a luz do sol como um lembrete constante da presença divina. O aroma de incensos e resinas sagradas paira pelo ar nos templos, onde sacerdotes entoam cânticos que ressoam pelas abóbadas de pedra, ecoando pelas ruas de paralelepípedos das cidades. Porém, nas sombras deste mundo iluminado pela crença e pela civilização, algo se esconde. Criaturas malignas habitam os recantos escuros da existência, seres que desafiam a lógica e permanecem invisíveis para a maioria dos humanos. São entidades que sussurram nos ouvidos dos incautos, que se alimentam do medo e se aninham nas trevas entre as vielas esquecidas e as ruínas de civilizações passadas. Apenas poucos são capazes de enxergar tais criaturas. Crianças muito pequenas, ainda não corrompidas pela razão e descrença dos adultos, são capazes de vislumbrar essas formas terríveis antes que o esquecimento as tome. Além delas, há aqueles que viram a morte de perto, sobreviventes de tragédias e eventos sobrenaturais, cujas almas ficaram marcadas pela proximidade com o outro lado. Para esses, as criaturas não são meras lendas, mas presenças constantes, observando, esperando. Nas tabernas à luz bruxuleante de lamparinas a óleo, alguns sussurram histórias sobre tais seres, mas são rapidamente silenciados pelo medo de serem ridicularizados. Os poucos que ousam investigar tais mistérios são vistos como insanos ou hereges pelo Templo do Sol, cuja doutrina nega a existência de tais abominações. E assim, entre a luz da fé e as sombras do desconhecido, ocorre uma história onde os que enxergam além do véu da realidade precisarão enfrentar horrores inimagináveis para proteger um mundo que sequer percebe sua ameaça. Tragédia. A história inicia na cidade de Aldará, uma próspera metrópole costeira conhecida por seu intenso comércio e sua boa reputação. Mercadores de terras distantes percorrem suas ruas movimentadas, onde se misturam odores de especiarias exóticas, peixe fresco e ferro das ferrarias. As embarcações que chegam ao porto trazem histórias e produtos de além-mar, tornando a cidade um caldeirão cultural vibrante. É aqui que acompanhamos os passos de Akon, um menino de 13 anos que sonha em se tornar soldado, seguindo os passos de seu pai, Cadman. Desde pequeno, Akon foi ensinado a valorizar a honra e a justiça. Cadman sempre lhe ofereceu conselhos, instigando-o a seguir o caminho correto, a ajudar os necessitados e a compreender os outros antes de julgá-los. Com uma postura imponente e um olhar sempre atento, Cadman é um guerreiro experiente, marcado por cicatrizes que contam histórias de batalhas travadas. Ele é o único em sua família que consegue enxergar as criaturas da noite, seres terríveis que permanecem ocultos para a maioria dos humanos. A família de Akon é composta por sua mãe, uma mulher de espírito forte, que mantém a casa em ordem mesmo diante das adversidades, sua avó, cuja sabedoria e histórias encantam e ensinam, sua irmã, jovem e curiosa, que observa o mundo com olhos atentos, e seu pai, que é o pilar desta família. A noite caiu sobre Aldará como um manto sombrio, ocultando as ruas estreitas e as casas de pedra sob um céu sem estrelas. O vento uivava entre as vielas, carregando um cheiro fétido e desconhecido. O silêncio se fez absoluto antes do caos. O primeiro ataque veio como um trovão. Criaturas da noite surgiram das trevas, avançando pelas ruas com patas pesadas e garras que rasgavam o chão de paralelepípedos. Eram lobos negros, maiores que cavalos, de olhos vermelhos como brasas. Seus uivos eram de gelar a espinha, anunciando a destruição iminente. No centro do massacre, uma figura imponente se destacava. Seu pelo era denso como a noite, e sobre sua testa reluzia a marca de uma meia-lua branca. Ele não era apenas um lobo, era o líder, um predador que irradiava a maldade. Akon estava em casa com sua família, e quando os gritos começaram, Cadman falou para Akon proteger os demais, pois ele precisava ir. O tempo passou e os gritos foram diminuindo. Uma ventania abriu a porta da casa de Akon. Sem saber o que fazer, e assumiu uma postura de combate assim como seu pai o ensinou. Mas nada havia à sua frente. O tempo pareceu desacelerar enquanto as garras do monstro se cravavam na carne de sua mãe e irmã e posteriormente em sua avó. O sangue jorrou quente, encharcando o chão.
O jovem desesperado tentou correr, gritar, lutar, mas seu corpo estava paralisado pelo terror. A criatura se voltou para ele e com um único movimento, a fera o atingiu com suas garras abrindo-lhe o peito. A dor foi instantânea e lancinante. Tudo parecia perdido. Foi então que Cadman surgiu. Seu pai, com espada em punho, cortou o ar como uma tempestade de aço. O lobo recuou, rosnando, mas a luta estava longe do fim. O confronto entre homem e besta foi feroz, uma batalha desigual onde Cadman não hesitou em proteger seu filho. O metal encontrou a carne. Com um golpe certeiro, a pata da criatura foi ferida. Um uivo agudo cortou o ar, e o sangue negro da fera espirrou, cobrindo o rosto e o corpo de Akon. Algo estranho aconteceu naquele instante. O véu da cegueira se rasgou, e seus olhos, antes incapazes de enxergar as criaturas, agora podiam vê-las em toda a sua monstruosidade. Um assobio agudo ecoou, e tudo escureceu. Quando Akon despertou, o cheiro de ferro e carne morta invadiu suas narinas. Seu corpo tremia, sua mente nublada. Ao abrir os olhos, deparou-se com um cenário de horror. Os corpos de sua família estavam espalhados pelo chão, mutilados de maneira impiedosa. Seu pai jazia entre eles, a espada ainda apertada em seus dedos, mas seu olhar sem vida. O peso da realidade caiu sobre ele como uma avalanche. Atônito, Akon caminhou em direção à porta com passos hesitantes, como se sua mente se recusasse a aceitar a realidade que o aguardava do lado de fora. Quando a madeira rangeu sob seu toque trêmulo e a luz pálida do amanhecer iluminou o vilarejo, seus olhos se arregalaram em horror. O cheiro acre de sangue pairava no ar, misturado ao odor de carne podre. Corpos jaziam espalhados pelas ruas de terra batida, membros retorcidos em ângulos impossíveis, suas expressões congeladas em um misto de terror e sofrimento. O vento sussurrava entre as casas, carregando consigo o lamento mudo dos que partiram. Akon percorreu pela cidade, desesperado para encontrar qualquer sinal de vida, mas a única resposta ao seu chamado era o silêncio esmagador. Nenhuma voz, nenhum sussurro, apenas o uivo distante dos corvos, já atraídos pela carnificina. Seus pés tropeçavam pelo medo enquanto ele buscava, com olhos febris, alguma alma que ainda respirasse. Não havia ninguém. Partida. Os dias seguintes se arrastaram como um pesadelo interminável. Akon passou a sobreviver instintivamente, movido por uma mistura de desespero e dever. Ele dedicou-se a enterrar seus entes queridos, ainda que, em muitos casos, só restassem fragmentos irreconhecíveis deles. Suas mãos, antes firmes, tremiam ao cobrir os corpos com terra, e sua mente recusava-se a aceitar a brutalidade do destino que se abateu sobre seu povo. Cada cova que cavava era um testemunho silencioso de sua dor. Com o tempo, a fome e o cansaço o obrigaram a buscar suprimentos. Ele invadiu as casas dos vizinhos, pegando o que restara nas despensas, pães duros, pedaços de carne seca, alguns vegetais já murchos. O sabor era insípido, mas era o que o mantinha de pé. No poço, lavava-se, tentando afastar de sua pele o cheiro da morte que parecia impregnado em seus poros. No reflexo da água turva, ele viu sua própria imagem e mal se reconheceu. Seus olhos, outrora cheios de vida, estavam sombrios, encovados pela falta de sono. Sua expressão era uma mistura de raiva e medo, um turbilhão de emoções conflitantes que se refletiam em sua postura tensa. As noites eram as piores. O sono não trazia descanso, apenas pesadelos aterradores. Imagens de sua família dilacerada, gritos ecoando em sua mente, mãos ensanguentadas que pareciam puxá-lo para um abismo sem fim. Ele acordava sobressaltado, o suor frio escorrendo pela pele, a respiração descompassada como se tivesse acabado de fugir da morte. Akon passou a andar com a espada de seu pai. O cabo de madeira estava gasto, a lâmina manchada pelo tempo e pela destruição, mas ao segurá-la, sentiu um estranho conforto. Era pesada, mas familiar, carregando consigo o legado de sua linhagem. Ele a apertou com força, como se o aço pudesse protegê-lo não apenas dos perigos externos, mas também dos espectros que assombravam sua alma. A partir daquele momento, não andaria mais desarmado, pois, no fundo, sabia que aquilo era apenas o começo de algo muito maior. 5 dias após o massacre, um grande navio mercante surgiu no horizonte, avançando lentamente até o porto. A embarcação, robusta e marcada pelo tempo, balançava suavemente sobre as águas escuras, enquanto suas velas pesadas se agitavam sob a brisa salgada do mar. O casco rangia levemente ao encostar na doca, e a âncora mergulhou ruidosamente nas profundezas. Os mercadores a bordo estavam animados com a chegada, prontos para descarregar suas mercadorias e negociar com os habitantes locais. No entanto,
Quando os primeiros tripulantes desceram, o entusiasmo se esvaiu em segundos. O cheiro ferroso de sangue enchia o ar, e a cidade diante deles era um cenário de puro horror. Corpos mutilados jaziam por todos os lados, alguns empilhados, enquanto o vento carregava o eco distante de corvos famintos. O chão, antes de pedras claras, estava encharcado de vermelho sangue. Os homens hesitaram, seus olhos varrendo a paisagem com espanto e medo. Entre os cadáveres, uma pequena silhueta se destacava, um garoto, com olhos vazios e semblante exausto. O silêncio opressor era cortado apenas pelos corvos que infestaram o local. Os mercadores trocavam olhares nervosos, inseguros sobre como proceder. Alguns sugeriram que voltassem imediatamente ao mar, temendo que qualquer força destrutiva ainda estivesse por perto. No entanto, um deles, um homem de porte robusto e um turbante na cabeça chamado Bartolomeu, avançou cautelosamente até o garoto. Observou-o por um momento antes de se abaixar, examinando sua expressão vazia e as roupas que cobriam seu corpo magro. Acon parecia incapaz de expressar o horror que havia testemunhado. Acon apontou vagamente para a cidade destruída e, com um fio de voz, mencionou que monstros enormes haviam atacado o local. Os mercadores, acostumados a ouvir relatos estranhos e a ver coisas inexplicáveis nas águas profundas, não duvidaram de suas palavras. A devastação ao redor falava por si só. Não havia mais ninguém vivo, e Acon estava sozinho no meio daquele cenário de destruição. Bartolomeu analisou a situação e percebeu que não havia razão para permanecer ali. Não havia para quem entregar suas mercadorias. E a cidade não oferecia mais oportunidades. O grupo decidiu partir e informar as autoridades sobre o que encontraram. Antes de subir de volta ao navio, Bartolomeu olhou para Acon e compreendeu que deixá-lo ali seria uma sentença de morte. Decidiu levá-lo consigo, pois precisava de mais mãos a bordo e, apesar de jovem, o garoto poderia ajudar. Com medo de ficar sozinho, Acon aceitou a oferta sem hesitar. Caminhou até a embarcação, subiu a bordo sob olhares curiosos e desconfiados dos mercadores. Com um último rangido, a prancha foi retirada, as velas erguidas, e o navio se afastou do porto amaldiçoado, deixando para trás as cinzas e o silêncio de uma cidade que outrora fora vibrante. O mar aberto se estendia à frente, trazendo consigo um novo destino para Acon, a cidade de Trapiça, a sudeste.